Com a palavra, pastor Cristofani. Eu saúdo todos oficialmente agora, com a graça e a paz do nosso Senhor. O áudio está bom, né? Com todas essas apresentações que você fez, Juliana, eu estou me sentindo em uma entrevista de emprego, né? Estou me sentindo aqui como se eu fosse me candidatar a alguma vaga, tá bom? Todos que me conhecem me chamam de Cristofani ou Cristófani, como seja, e verdade, a minha vocação é ser pastor mestre, né? Então, isso basta. Agradeço a gentileza, o convite do Lucas, da Juliane, confiança do reverendo Toninho, aqui, Antônio Carlos. Para nós sempre foi o Toninho, muito querido. Estivemos acompanhando você em oração aqui em casa, todos os dias até a sua recuperação. É uma alegria ver a Sueli, o Tito, são grandes amigos, pais de grandes amigos, mas que se tornaram também grandes amigos e irmãos queridos. Fico muito feliz em ver vocês, o pescador, o presbítero Oséias, e todos vocês, as Priscilas, a Célia, o Marcos, Edilamar, José, e o presbítero Oswaldo, esposa, imagino que seja esse, né? Isso. Deus abençoe a todos. Ah, nós passamos dias muito difíceis. Eu gostaria que vocês entendessem o contexto que eu estou vivendo hoje, para que vocês entendam o que está havendo também, né? Que a gente não está alheio a esse sofrimento e está sentindo na família. Ontem eu estive em São Paulo. Para quem não sabe, eu estou morando aqui em Tatuí agora, próximo de Sorocaba, aqui em São Paulo. Serão muito bem-vindos na minha casa, a casa da Cida, né? A hora que puderem vir, venham de dois em dois para não aglomerar. E ontem nós estivemos em São Paulo para sepultar meu sobrinho mais velho, filho do meu irmão mais velho, primogênito do primogênito. Então foi um dia muito triste, carregado de sentimentos assim, de consternação. Faleceu de Covid, com 41 anos, e é uma dor muito profunda, porque interrompe o ciclo natural da vida, né? E, infelizmente, a, a situação gera, assim, um, uma dor tão intensa que a gente tem sentimentos bem terríveis, assim, né? De vingança, por exemplo, de ódio. Eu disse ao meu irmão mais velho, que é o pai do meu sobrinho que faleceu, que havia muito tempo eu não sentia, não lidava com esses sentimentos de ódio e vingança no coração, como se eu pudesse fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos, né, para fazer justiça diante dessa calamidade, desse desregramento, dessa irresponsabilidade que nós estamos vivendo em nosso país. População, a saúde, a deriva. Então, essa é a condição, né, atual, né? Hoje, ah, já conseguimos falar sobre o assunto, do falecimento do nosso sobrinho, que não é o único, né? Está aí entre os milhares e não é um número na estatística da média móvel e do governo imóvel. É uma situação que aflige muita gente.
Então, eu gostaria de meditar com as irmãs e os irmãos sobre o tema Como nasce a esperança. Já que é dela que nos nutrimos, e esse é o tema principal dessas reuniões de quarta-feira, que eu estou tendo a alegria de participar, queria meditar com vocês sobre esse tema: como nasce a esperança. E a primeira situação que me leva a meditar esse tema, que não é pessoal, mas é do cristianismo, é que estamos vivendo o tempo da quaresma, o tempo da mortificação do corpo, da preparação do espírito para comemorarmos, né, ou rememorarmos, seria a palavra mais correta agora, rememorarmos a paixão, o sofrimento de Jesus. E, obviamente, também comemorar a ressurreição de Jesus. Então, nós vivemos esse período quaresmal, esse período em que a igreja se volta liturgicamente para o seu Senhor, para o Senhor da igreja, com o coração contrito, com o coração quebrantado. Deveria, pelo menos. Mas eu quero crer que muitos, e os irmãos e as irmãs especialmente, estão vivendo esse tempo de quaresma obrigatoriamente, né, retirados do convívio social e do convívio comunitário dos irmãos e das irmãs da fé, mas também esse retiro espiritual, essa contrição, sabendo que nós vivemos um tempo de quaresma. E é uma quaresma bastante dolorida, uma quaresma em que nós precisamos sepultar os nossos mortos, porque a cada pessoa que morre por causa do Covid ou não, agora aqui nós temos um surto de dengue aqui na região, no estado de São Paulo, não sei como vocês estão passando aí. Tem outros tipos. Ontem no cemitério havia pessoas e pelos hinos que cantavam eram de famílias evangélicas reunidas em torno de seus mortos, chorando a perda das pessoas queridas, das pessoas da família. E esse contexto, então, é agravado pela situação da pandemia em todo o mundo, em nosso país, especialmente, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas famílias. E essa situação também é uma situação que toca profundamente no sofrimento, em um tempo de lamentação. E é dentro desse contexto que eu quero falar sobre como nasce a esperança. Entre os textos litúrgicos deste período de quaresma, nós temos no quarto domingo da quaresma, que foi domingo passado, essa nós estamos vendo a quarta semana da quaresma, e os textos escolhidos para a pregação, para a meditação, para a liturgia da igreja, inclui o Salmo 22. E isso me chamou a atenção imediatamente para Mateus 27, 46. Não precisam ler, vocês conhecem de cor e salteado. Quando Jesus, já pregado na cruz, nos seus últimos momentos, solta um grito de agonia, um grito de sofrimento, um grito desesperado, dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani. Na versão de Marcos, na versão de Mateus, Eli, Eli, lama sabachthani.
são as primeiras palavras do Salmo 22. O Salmo 22 é um salmo de lamento, em que a pessoa que está orando o salmo, cantando o salmo, está se sentindo desamparado. E a esperança do perdão dos nossos pecados, a esperança da salvação dos nossos pecados, nasce então desse grito de Jesus, desse grito profundo de lamento e de desamparo apresentado diante de Deus. E isso a igreja tem enfatizado corretamente através dos séculos. E nós, como irmãs e irmãos, servos e servas de Cristo, também temos insistentemente e enfaticamente dito, anunciado, pregado, ensinado que esse grito, essa morte de Jesus na cruz é o nascimento da esperança da ressurreição, da esperança da vida eterna, da esperança do reatamento dos nossos relacionamentos com Deus. Mas há um outro detalhe tão importante quanto a salvação e a ressurreição neste grito de Jesus. Jesus está caminhando pelas ruas rumo a Jerusalém e quando entra na cidade e depois é traído, Jesus começa a entrar num estado de sofrimento profundo. Essa passagem da rua para o Getsemane, na noite da traição, eu considero a internação de Jesus em um hospital. Ali Jesus sofre, ainda pode receber visita, os discípulos estão ao redor, ele sofre a ponto de suas lágrimas se transformarem em sangue. Ele apresenta a sua petição diante de Deus, dizendo: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Esse sofrimento de Jesus, né, dentro de uma situação dolorida, dentro de uma situação de agonia, dentro de uma situação em que ele precisa buscar e clamar a Deus e até pedir para que, se possível, Deus afaste esse cálice, que ele não precise passar por esse momento. É um momento, então, que está num quarto de hospital. Em seguida, levado, açoitado, humilhado, levado como um prisioneiro, como um assassino, como um perturbador da ordem, recebe chicotadas, uma coroa de espinho, carrega a cruz, é o caminho para a UTI, e a cruz para Jesus é a UTI, onde o sofrimento é muito mais intenso. Ele tem sede, lhe dão vinagre. Essa é a versão de João, citando um salmo de lamento também. Lucas não tem as palavras Eli, Eli, lama sabachthani, mas cita o Salmo 31, que é um salmo de lamento também. Em tuas mãos entrego o meu espírito, diz o Evangelho de Lucas. Mateus e Marcos são os únicos que registram essas palavras do Salmo 22. Meu Deus, por que me desamparaste? Este grito tem sim a função de ser um grito salvador, mas tem uma função que a igreja tem negligenciado, que é a função de solidariedade de Jesus, de incluir-se nesse grito no grupo dos sofredores, de Jesus se autocolocar junto com as pessoas que estão gritando.
não são meras palavras colocadas nos lábios de Jesus, o início do Salmo 22. É que ele não tem tempo no seu sofrimento, nos seus momentos finais na UTI, de recitar o salmo inteiro. Mas quem ouve as primeiras palavras sabe o que significa o Salmos 22. E prestem atenção quando lerem o Salmo 22, que logo em seguida vem o Salmo 23. Não é coincidência. Nada na Bíblia foi colocado ao acaso. Esse sofrimento, esse grito desesperado de alguém desamparado, de alguém que se sente longe de Deus. As trevas que tomam conta, a escuridão que tomam conta na hora que Jesus está morrendo, parecem esconder o rosto de Deus. Parece que Deus não quer ver aquele sofrimento do seu próprio filho. Essa metáfora é muito importante, porque os lamentos são quebras de relacionamentos. E esses relacionamentos incluem não só a comunidade, a família, mas incluem Deus também. E a igreja não tem dado a devida importância a esse grito de Jesus, quando ele se junta, se solidariza, dá os braços, se abraça com todos os sofredores da humanidade. Porque não é apenas a morte, meus irmãos e minhas irmãs. É o sofrimento intenso, é a passagem. O que mais nós tememos não é tanto a morte, mas como vamos morrer, como vamos passar por fazer essa passagem, caminhar esse último trecho de nossa vida. É isso que muitas vezes nos apavora e nos causa sofrimento. E a pandemia, não só a pandemia, mas outras doenças, mas especialmente a pandemia, é um processo de um sofrimento muito intenso. E a gente pergunta, então, como nasce a esperança? Aqui, a igreja precisa recuperar o dado anterior, o sofrimento anterior de Jesus antes dele morrer. Porque se a igreja não recupera, se a igreja não traz de volta e não enfatiza esse sofrimento de Jesus, esse sofrimento do povo de Deus, a igreja não consegue chorar. Bem-aventurado aqueles que choram com os que choram, se alegram com os que se alegram. A igreja de Jesus não tem conseguido chorar. Estão muito preocupados, em geral, estou falando igreja como geral, em se reunir, se vai abrir o templo ou não. Notem que a liturgia da igreja está centrada no louvor. A liturgia da igreja está centrada em cânticos de adoração. Não há espaço para o lamento. Quantas pregações, quantas mensagens, não digo na igreja, mas na internet, eu sei que todos nós somos edificados por muitas mensagens, por podcasts, por vídeos, por palavras. Eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã, quantas vezes você tem ouvido uma meditação, uma pregação, uma exortação, o livro das Lamentações de Jeremias? Ou nos Salmos de lamento, que constitui quase metade de todos os salmos. São cerca de 70. Para dar metade, seriam 75. Então, a gente pode dizer assim, de uma forma geral, que metade dos salmos são salmos de lamento. E a igreja parece que não quer dar voz
a esse lamento que vem do povo, que vem de sofrimento, que vem da situação social que está se agravando. Ao supermercado, você vai ao supermercado e sente no bolso os efeitos não só da pandemia, mas da política econômica perversa. E nós somos privilegiados, a gente pode ir ao mercado, tem o que comprar, bem ou mal, nós compramos o necessário. Mas e o lamento das pessoas que estão indo para a rua, morar na rua? Esse é um fenômeno que acontece aqui em São Paulo, não sei se acontece aí em Fernandópolis, na cidade vizinha. O número de pessoas nas ruas tem aumentado, o número de pessoas que estão passando fome. E a igreja não consegue chorar. A igreja não tem essa preocupação, tem uma preocupação muito legítima, que é dizer: Jesus Cristo salva. Mas o outro lado do sofrimento e da paixão de Jesus, e é isso que nós estamos fazendo na Quaresma, essa meditação, é: eu estou junto ao sofredor, eu estou junto às pessoas lamentando essa triste situação. Como nasce a esperança? Para nós, cristãos e cristãs, nasce na cruz, mas nasce também no momento anterior à crucificação, no momento em que Jesus começa seu ministério e começa o seu sofrimento, que nós chamamos da paixão. Isso me leva, então, a ler o livro das Lamentações. Bem no meio tem o seguinte versículo que eu gostaria de ler para vocês. Só prestem atenção nesses dois versículos, três, na verdade. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A esperança nasce dentro do lamento. Pessoas de barriga cheia não dão valor para um prato de lentilhas. Pessoas satisfeitas consigo mesmas não dão valor a outras pessoas, ao talento de outras pessoas. Pessoas com a sua religião resolvida, achando que a sua religião resolve a sua relação com Deus, não dão importância. É claro que nós precisamos louvar, mas nós precisamos lamentar. Nós estamos em um período não apenas de quaresma, mas de pandemia, de intensa dor, de dor profunda, que afeta diretamente cada um de nós. Não só porque perdemos um parente, mas porque estamos perdendo vidas, porque há um descaso. O livro das Lamentações é o livro que fala sobre a destruição de Jerusalém, a fome, a miséria, a doença, a peste. O coração vai secando e essas pessoas estão gritando, essas pessoas estão clamando, estão em agonia. Não é por acaso que Jesus tem o mesmo grito, que se identifica com essas pessoas que estão em desespero e que se sentem desamparadas. A nossa pregação de que Cristo salva é maravilhosa, mas não é suficiente para dar conta do dia a dia. Essas pessoas se sentem desamparadas. Essas pessoas que estão nos hospitais, morrendo sozinhas, sem poder ser visitadas, sem poder ser amparadas, elas se sentem desamparadas. Elas se sentem sozinhas.
elas vão gritar: Deus meu, por que me desamparaste? A esperança nasce dessa realidade de apresentar a Deus ou apresentar-se a Deus nessa situação de sofrimento. Quem não tem expectativas, né, não tem esperança. Dizem que uma pessoa, uma nação, muda por um grande amor ou muda por uma grande dor. Neste caso, eu não estou dizendo que a dor é necessária. Eu estou dizendo que a dor está aí e que nós não temos outra forma de lidar com essa dor, de lidar com essa agonia, com esse desamparo, a não ser clamar a Deus, a não ser buscar a Deus. O terceiro salmo, primeiro e segundo salmo, são a abertura do saltério. O terceiro salmo já é um clamor. Salmo 3, verso 18. Se eu não errei o endereço aqui do salmo. Salmo número 3, verso 8. Do Senhor a salvação e sobre o teu povo sua bênção. Não é esse aqui, não. Levanta-te, Senhor, e salva-me, meu Deus, pois fere os queixos de todos os meus inimigos. O Salmo número 4, o 6, Senhor, não me repreendas. O 13, até quando, Senhor, te afastarás de mim? Até quando esquecer-te-á de mim para sempre? E ocultará de mim o teu rosto? Até quando? E assim vai multiplicando os salmos, onde o grito, o lamento, a situação de quebra dessa comunhão com Deus, de quebra com essa comunhão com a família, com a comunidade, vai se tornando um grito cada vez mais agudo, cada vez mais agonizante e agoniante, vai se tornando um grito que nós somos incapazes de ouvir. No momento, nós somos incapazes de ouvir esses gritos. É como se o louvor nós pudéssemos fazer ele em público e a lamentação tivéssemos que fazer escondido. Como se a gente dissesse para as pessoas: Deus não tem tempo para olhar o seu sofrimento. Deus está tão ocupado em ouvir os nossos louvores que Deus não tem tempo para ouvir as suas queixas, a sua dor, o seu sofrimento. Essa é a sensação, a impressão que as pessoas têm quando ouvem a gente só louvar e não ouve nenhum de nós lamentar profundamente pelo que está acontecendo. O texto que eu li de Lamentações diz: a minha aflição, o meu pranto, veneno, absinto. Essas coisas estão continuamente. Parece que nós não queremos ocupar a agenda de Deus com as nossas petições, com o nosso lamento, com o nosso sofrimento. Parece que se a gente apresentar diante de Deus as nossas queixas, parece que a gente vai violar a pessoa de Deus. E aí a gente ouve todo tipo de expressão sem sentido. Deus quis assim, essa é a vontade de Deus. Deus está punindo, Deus está corrigindo. Quando, na verdade, Deus quer nos ouvir. Deus quer fazer o que ele fez com Jesus na cruz, estar atento. Tanto não desamparou, apesar de Jesus gritar isso na cruz, que Deus o desamparou. A ressurreição vai mostrar que Deus está presente.
e estava presente antes e estava presente depois da morte de Jesus. Nós devemos ocupar nossa liturgia com o lamento que gera a esperança. A esperança nasce de alguém a quem nós podemos recorrer, de envolver Deus em nossa situação. Nós devemos recolocar em nossas liturgias, em nosso dia a dia, todos os salmos de lamentação, o livro das Lamentações, os grandes lamentos nos profetas, o grande grito de Jesus, não só na cruz, mas durante o seu estado de sofrimento. Nós devemos trazer Deus de volta, como se a gente pudesse, né? Nós devemos levar de volta a Deus, mais uma vez, o nosso sentimento de desamparo, de agonia, de tristeza, porque isso vai gerar em nós confiança e esperança. A esperança nasce de um coração comprometido em ter um relacionamento verdadeiro, sincero, honesto, transparente com Deus. Deus quer que nós tornemos a olhar para a cruz não como um ponto final, mas como um processo longo e doloroso que, afinal de contas, vai gerar a maior de todas as esperanças, a ressurreição. Mas que vai gerar também esse sentimento de que Deus está atravessando esse vale da sombra e da morte conosco. Precisamos usar esse tempo de Quaresma para lamentar. Lamentar não é ficar chorando as pitangas, ficar se lamuriando, mas dizer para Deus da nossa dor, dizer para Deus do nosso sofrimento, lamentar profundamente o desgoverno, o estado de falta de saúde, de leitos, lamentar profundamente falta de vacina, lamentar profundamente o que as pessoas estão fazendo, aglomeração, festa e todo tipo de violação do direito do outro viver. Nós precisamos lamentar. Eu não sei a experiência de vocês, eu tenho compartilhado isso aqui com as pessoas queridas, mas também publicamente eu tenho dito isso. O horário de oração a favor das pessoas que estão sofrendo, da intercessão, é o horário de grandes dúvidas. Quando eu assisto televisão e vejo as pessoas descompromissadas em se cuidarem, fazendo festa, aglomeração e todo tipo de atividade desnecessária, até a igreja se reunindo desnecessariamente, eu fico realmente em dúvida. A dúvida bate no meu coração se eu devo orar por essas pessoas ou não, né? Então, a gente está nesse momento. Vamos louvar a Deus? Com certeza que vamos. Mas nesse tempo de sofrimento, é preciso resgatar o lamento, a forma litúrgica do lamento, a forma, a linguagem do lamento, da honestidade diante de Deus, porque a esperança nasce, de fato, desse estado de busca, desse estado de sofrimento, de lamento, de busca, de saber que Deus está atento, de que a agenda de Deus, que na agenda de Deus cabe sim a nossa reclamação, a nossa queixa. Logo no início da pandemia, estava procurando uma palavra no Antigo Testamento e acabei parando em Abacuque, no profeta Abacuque,
E fiz vários estudos, meses a fio assim. As pessoas diziam que minha Bíblia só tinha Abacuque naquele tempo, né? Isso foi no início da pandemia, faz um ano, né? E eu repito, o livro de Abacuque tem sido um alento, porque Abacuque começa gritando: Senhor, esse encargo sobre os meus ombros é demais para mim, é muito pesado. Até quando eu verei a opressão, a violência, gritarei e não me responderá? Também o Abacuque dá esse grito, se une em lamento, em clamor, por um estado de miséria do seu povo, de violência, de injustiça interna e externa. E acaba no final dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que a gente colheu ou não colher os frutos, né, mas colher os frutos da negligência, eu me alegrarei no Senhor, que é a minha salvação. Então, a esperança nasce desse contexto muito real, esse contexto que tem sido vivido por muitos de nós, se não dizer todos, né? Não sei quem se sente fora desse sofrimento. Esse contexto todo gera, de fato, uma esperança. Esperança de que Deus ouve o nosso lamento e vai intervir segundo a sua boa vontade. O grito de Jesus na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? É o grito de pessoas que estão na UTI, de famílias que estão desesperadas, desesperançadas e se sentem desamparadas. E a esperança é a ressurreição para a vida eterna. Mas também, como eu tenho dito, vou repetir para a gente finalizar, o grito de Jesus representa a sua solidariedade com o lamento dos desamparados, dos sofredores, daqueles que estão em agonia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a coragem de acioná-lo, invocá-lo e clamar, lamentando os nossos mortos, sepultando nossos mortos e aguardar pelo que Lamentações, o profeta que Lamentações diz, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que eu vou trazer à memória? Vou trazer à memória que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, nem mesmo quando a gente se queixa, grita, lamenta diante dele. Deus seja bendito por isso. Amém. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Amém, pastor.